Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Ittali Colini, diretora de operações para o Brasil do fundo 500 Startups. Ittali, no bloco anterior a gente conversou sobre o fundo lá fora, as empresas e o portfólio. E como funciona a operação da 500 aqui no mercado brasileiro? Aqui no mercado brasileiro, a gente costuma prospectar startups. Então, como a gente não tem nenhum microfundo aqui no Brasil e nenhuma aceleração específica para o Brasil, as startups brasileiras elas estão sujeitas à seleção para as acelerações ou em São Francisco ou em Miami, nosso novo hub. Então, o que a gente faz aqui no Brasil, né? Eu estabeleço relacionamento com diversos atores do ecossistema justamente para eu conseguir fazer uma prospecção de startups. Então, eu atuo bastante em prospecção de startups, em portfólio management das que a gente já investiu, mas também em relacionamento com outras organizações que possam se interessar em rodar algum programa em parceria com a gente, né? Então, existe a possibilidade, por exemplo, da gente ter um programa para Brasil ou, né, um track que a gente chama para startups brasileiras ou mesmo uma missão, né, de startups brasileiras lá no Vale do Silício. Então, essas possibilidades, elas podem ser trabalhadas em parceria com outras organizações, né, corporações, governos, e é para isso também que eu estou aqui no Brasil para estabelecer essas relações. Já as nossas atividades com relação à startup, eu acabo participando muito da seleção de Miami, então eu tenho um contato muito próximo com a equipe de Miami e acabo fazendo as entrevistas para a seleção de Miami. Então eu seleciono startups brasileiras que eu acredito que tenham um potencial, que estejam no estágio certo para uma das duas acelerações, né? E eu faço essa ponte para a gente conseguir, inclusive, ter um pouco mais de granularidade, porque quando a gente abre a inscrição, a gente recebe muita inscrição. Mas existe um processo só para o Brasil ou o processo é para Miami e São Francisco? O processo é para Miami e São Francisco. Eu dou apoio a esse processo, filtrando, né, ou indicando, ou dando referral, que a gente chama, de startups que se destaquem, porque, como eu falei, são muitas startups, o filtro geralmente lá em São Francisco ou em Miami, ele vai estar relacionado à receita, ele vai estar relacionado a modelo de negócio, ele vai estar relacionado a tempo da startup, a experiência dos empreendedores, enquanto que se a gente tem uma informação qualitativa para agregar nessa seleção, a gente consegue ter digamos assim, um detalhe maior. Então as startups brasileiras concorrem com todas as startups do mundo? Para São Francisco, para a aceleração de São Francisco, as startups brasileiras competem com o mundo inteiro. Para a competição, né, para a aceleração em Miami, as startups brasileiras competem com startups do sul dos Estados Unidos e América Latina. Então é uma concorrência grande também. Tem alguma meta, você tem alguma meta de quantas startups brasileiras precisam participar desses processos? Ou isso depende do que você encontrar, do momento ou das empresas que se inscreverem? Não existe uma meta, até porque não existe essa mentalidade, digamos assim, de setar, né, de definir quantas startups de cada país vai ter nos batches. Isso não existe. O que existe é que a gente sabe que a gente quer investir em startups de fora dos Estados Unidos e no caso de Miami a gente sabe que a gente quer startups da América Latina. Mas como a concorrência é muito grande e a gente muitas vezes apresenta startups, no caso de São Francisco, que estão num ponto mais maduro do que elas deveriam, muitas vezes eu acabo direcionando essas startups para oportunidade em Miami. Porque na aceleração de Miami, a gente não tem investimento, é uma aceleração patrocinada pela Visa, pela Knight Foundation, que é uma organização do terceiro setor, e por Miami DDA, que é um órgão governamental para desenvolvimento da cidade de Miami. Então, no aspecto de Miami, a gente não tem um investimento, mas a gente prepara essas startups para captar um Series A.
Então, quando a startup passou do ponto para São Francisco, eu geralmente direciono ela para Miami ou eu acompanho. Tem muitas startups que também estão muito early para qualquer um dos programas. E aí eu faço uma call e acompanho elas, digamos assim, vamos fazer um follow-up em 5, 6 meses para ver como que evoluiu. Porque eu quero poder também poupar o tempo do empreendedor. Eu não acho tão legal eu, digamos assim, prospectar todo mundo, falar com todo mundo, falar, aplica, sendo que para o empreendedor às vezes não faz sentido, né? Tá. Então, e quais são as principais startups do seu portfólio aqui no Brasil? aqui no Brasil a gente já tem startups que estão grandes, né? Que foram inclusive cotadas por um estudo da KPMG como uma das próximas, né? Algumas das próximos unicórnios brasileiros são Conta Azul e Viva Real. A Viva Real fundiu com a Zap no ano passado, né? A Viva Real, que é uma startup do setor do mercado imobiliário. Exatamente. E né? a Conta Azul, se eu não me engano, tem um Conta sistema Azul, de gestão online, uma plataforma online. exatamente, é uma fintech que faz gestão de pequenas e médias empresas, né? E a Conta Azul, ela cresceu muito, tanto a Conta Azul quanto a Viva Real já são centauros hoje, né? Centauros são empresas que valem mais de 100 milhões de dólares, certo? Exatamente. Então, agora a gente começou a criar diversas classificações, claro. né? O mercado começou a criar porque já tem bastante unicórnio, mas também tem algumas granulações aí, as empresas que valem mais de 100 milhões de dólares, elas acabam já sendo importantes, consolidadas, então criou-se a palavra, né? A terminologia centauro. Mas a Conta Azul e a Viva Real são centauros, né? A gente tem também outras grandes, como a Pipefy. A gente tem também a Olist, que está bem grande, estava captando, né, um Series C. E a gente tem também empresas que são, digamos assim, não estão grandes no estágio que essas estão, mas estão crescendo muito rápido, como por exemplo a IDWall. Então, a gente tem uma diversificação no nosso portfólio, desde fintech. Então, você falou de teses, mas tem alguma tese específica, algum setor que vocês gostam de investir? Assim, não existe tese para setor específico, nós somos agnósticos, né, em termos de setor. Mas a gente vê que existem algumas tendências globais, né? Então, fintech é uma tendência global, health tech é uma tendência global, blockchain, né? Inteligência artificial. A gente com certeza sente essa tendência em diversos lugares do mundo e acaba tendo bastante dessas empresas no nosso portfólio, mas não significa que a gente invista só isso, né? Tem também e-commerce, a gente tem também beauty tech no portfólio brasileiro também, né? Quem é? A Beauty Date, que serve como marketplace para profissionais de beleza, né? Para as pessoas marcarem sessões com profissionais de beleza. E a gente tem também a Carreira Beauty, que lançou agora um serviço chamado Arrasou, que é um serviço para ajudar os profissionais de beleza a fazerem marketing digital sem necessariamente ter o conhecimento sobre marketing digital. Então, eles estão automatizando o marketing digital para esse grupo de empreendedores ou microempreendedores. Você investe no estágio bem inicial da empresa, que é o estágio seed. Isso. O investimento chega a ser apenas no PowerPoint ou a empresa já precisa estar com o produto, ter um MVP, estar faturando? Ótima pergunta. Nós não investimos em PowerPoint. Precisa ter um MVP, pelo menos um MVP rodando, né? Quando a gente compara startups brasileiras com as startups lá fora, o fato é que os investidores eles têm certo receio de fazer investimentos no Brasil, até por insegurança jurídica, instabilidade política, né, instabilidade econômica. Então, para compensar isso, o que eu vejo é que as startups brasileiras elas acabam chamando atenção quando elas estão em estágios um pouco mais maduros do MVP, ou de rodar o MVP, que já está começando a tracionar ali mesmo, que eu já estou vendo um crescimento forte, número de usuários, que eu já tenho alguma receita relevante. Então, eu acredito que se você olhar para uma startup lá nos Estados Unidos, o seed que a gente pega lá pode ser rodando MVP mesmo, mas vai ser bem mais difícil uma startup brasileira emplacar na aceleração só com MVP.
né? Eu acho que ela precisa estar rodando já há algum tempo, já ter validado algumas coisas e está demonstrando um crescimento para compensar justamente essa ideia do risco de investir em Brasil. E vocês fazem investimentos subsequentes em séries A, B ou C nessas empresas? Sim, geralmente a gente faz follow-on quando a gente quer manter a nossa posição, né? Então a gente tem, pelo contrato, pelo KISS, a gente tem, digamos assim, preferência, information rights, né? Preferência de entrar numa próxima rodada. Então quando a gente vê que a startup é muito boa, a gente quer fazer o follow-on. O que acontece é que muitas vezes assim, a gente acabou fazendo vários investimentos e não necessariamente deixando uma quantia significativa para fazer follow-on, e isso é uma coisa que está mudando na estratégia agora, né? A gente teve a entrada do Tim Shea, que é o GP, é um novo GP da 500, e se vocês forem ver, inclusive no post que ele fez, né, no nosso blog, falando da nossa nova estratégia, a nova estratégia é realmente dar o double down, que a gente chama, nas startups que estão indo muito bem. Então, para os nossos próximos fundos, a gente vai deixar ainda mais capital reservado para fazer esses follow-ons. Então, quer dizer, vocês vão começar a investir em menos startups. Vai ter um ritmo menos alucinante Não do que o necessariamente. Se a gente tiver um pool maior de dinheiro, né? Se o fundo for, por exemplo, ao invés de 50 milhões, de 150 milhões, a gente consegue investir no mesmo número de startups, mas fazer mais o follow-on. follow-ons. Exatamente. Já estão captando esse fundo? A gente está pensando em captar, mas, enfim, não tem nenhuma informação pública sobre isso ainda. Não tem um valor, nem quando. Ah, tá, Italy, muito obrigado. Obrigada a você. No próximo bloco, a Italy vai falar da Idealwall, que é uma das empresas do portfólio da 500.